Hoje, na meditação do livro do céu, onde Luísa passou desde a sua purificação, porque ela bem no comecinho, né, nos primeiros volumes, onde ela estava vivendo ainda a santidade humana, aí ela ainda não tinha assim, formado o vazio completo na sua alma, né? Então deu para a gente entender tudo, né? Como é que foi, né? Que aconteceu igualzinho comigo, né? Quando eu entrei na, na comunidade, né? Eu trilhei um caminho quase assim igual ao de Luísa, apesar de que eu já tinha passado pela fase da contrição perfeita que eu já tinha feito há um tempo atrás, né? Porque eu fiquei 1 ano e meio no deserto junto com Jesus. Jesus me colocou num deserto. E foi numa época que até eu fiz os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que eu achei super interessante, porque hoje a Aline colocou esse livro, né, para a gente assistir. Foi muito interessante, porque eu já tinha passado por exercícios dele, eu tenho até o livro em casa. Aí eu fiz os exercícios com Santo Inácio e também tinha na Canção Nova um padre que ele meditava sobre as obras de Santo Inácio, mas foi uma coisa linda naquela época. Então, assim, eu consegui passar por essa contrição perfeita, tudo mais, né? E naquela época eu confessava praticamente toda semana, né? Era confessava, saía do confessionário já pensando na próxima confissão. E eu vivia, né, na minha vontade humana, mas ao mesmo algumas horas eu também estava na santidade. Então, assim, vivia aquele conflito, igual a Luísa, né? E tinha também esse pecado da soberba, né? Além dele, que esse pecado que é de você confiança total só em você, eu ainda me achava santa por estar fazendo tudo sozinha. Então, só de ficar indo confessar, indo estar tentando ficar naquela vida de eh, a alma estando mais longe do pecado, né? Estado de graça. Se eu tivesse ficando no estado de graça, para mim já estava santa, né? E assim, mesmo que eu fosse que eu caísse, que eu fosse buscar o padre, eu ainda me sentia ainda como se eu fosse dona daquela santidade, como se ele não precisasse de Jesus, de mais ninguém, que só dependia de mim viver a santidade, né? Se eu fizesse as minhas mortificações, se eu fizesse os meus jejuns, se eu rezasse as minhas Ave Maria, se eu confessasse pelo menos uma vez por mês, né? Tava tudo certo. Era assim, a confiança total em mim mesma, né? E quando eu cheguei na Divina Vontade, no começo, né, eu vi essa luta de Luiz, então me enxergava muito nela, né? Aí Jesus, eu fui lendo junto com Jesus e fui passando por essa limpeza total, né, de que Jesus vai fazendo na alma, onde ele vai tirando todos os nossos desapegos, todos os nossos apegos, né? Até pelas coisas santas, né? Jesus ele vai tirando tudo aquilo ali e também vai derrubando toda a confiança que a gente tinha em nós mesmos. Mas isso não quer dizer que é ruim. Isso liberta totalmente a nossa alma, porque eu vivia em pecado, né? Eu vivia de pecado em pecado, de confissão em confissão. Aí, quanto mais eu fui aprendendo, fui estudando o livro do céu, eu fui caindo em mim mesma, fui formando vazio completamente e perdendo todo o meu eu, né? Aquela criatura que tinha o eu dentro dela foi perdendo tudo, né? E o que aconteceu foi que eu deixei Jesus entrar no meu coração e realmente eu vou te falar que eu nunca mais eu pequei, nunca mais eu tive essa sensação de pecado na minha vida. Toda vez que a Aline confirma isso no vídeo, eu fico assim mais
espantada. Eu falo, meu Deus do céu, como pode uma criatura que vivia só de confissão em confissão, hoje sentir essa leveza no peito, porque era muita acusação, a minha vida vivia de acusação em acusação. E hoje é muito tranquilo, é uma vida assim de paz mesmo interior, né? E a, às vezes uma coisa assim que é tão maravilhosa também é os pensamentos, né? Os pensamentos nossos que eram pensamentos vãos, né? A gente rodava em pensamentos assim, tinha, com preocupações desnecessárias para a nossa vida, né? Mas hoje, tudo que assim eu penso, eu sei que é Jesus pensando em mim. Então, ou a gente é para reparar aquela situação, ou é algo que Jesus quer que eu faça, né? Então, assim, a gente vive uma vida que não tem mais alguma coisa assim que não faça sentido. Tudo faz sentido, né? E tudo realmente, eu confirmo tudo o que nós escutamos hoje na aula, porque acontece na minha vida. E a coisa que eu achei mais interessante, porque eu estava meditando, agora que eu estou lá no volume 28, e Jesus me mostrou um castelo onde que a gente ia abrindo as portas. E cada porta que a gente abre de conhecimento que ele vai passando é uma certificação a mais que a gente vai recebendo. E quando foi no estudo, a Aline estava falando, quando eu estava lá na nosso grupo, a Aline estava falando dessas portas. Aí eu vi como que Jesus ele dá o conhecimento igual para todo mundo que está no grupo, assim, ele vai é como se ele já estivesse conversando, falando único, unificado para toda a humanidade. Então, assim, a gente recebe, mesmo de longe, a gente nem escuta, a gente já recebe no nosso entendimento tudo aquilo que ele quer que a gente aprenda. E é do mesmo nível, na mesma hora. Então, imagino isso no reino da divina vontade, quando já estiver instalado aqui na terra, que Jesus ele não vai precisar de ir nas montanhas, igual ele fazia antigamente, que ele chegava na montanha e reunia que tanto de gente e falava com aquelas pessoas. Ele simplesmente vai dar o seu ensinamento por uma infuso, né, em nossa mente. Então vai ser tudo assim infuso e a gente vai já saber, já ter aquele conhecimento na mesma hora que Jesus quiser. Que os filhos façam isso. Então, todos os filhos da Divina Vontade vão estar conectados com Ele. E ele não vai precisar de subir na montanha e tá todo mundo ali. Gente, eu achei a coisa mais interessante. E várias vezes acontece isso. Quando os meninos, quando as meninas começam a conversar, porque às vezes elas conversam na parte da manhã e eu estou mexendo com a casa, e à tarde é que eu vou escutar as conversas, aí eu vou ver que tudo que eu meditei com Jesus na parte da manhã, elas estão falando sobre isso na parte da tarde. Eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa. Ele dá o conhecimento infuso para toda a humanidade. E agora nós que estamos no Filho da Divina Vontade, recebemos esse conhecimento, isso incrível, incrível, é impressionante, mas é desse jeito que Jesus faz, né? Para nós, para nossa cabeça, que sem Jesus a gente não conseguiria ter essas luzes, né? São luzes, né? Que Jesus ele vai passando e essas luzes elas são assim para toda a humanidade, né? Então, principalmente quem está conectado com ele, né? Na realidade quem percebe é quem está conectado com Jesus, porque muitas vezes ele dá essas luzes. Eu acredito que pode chegar até naquelas pessoas que não estão conectadas com ele, mas só que como elas não estão plugadas, né, ligadas com ele na corrente elétrica, então essas pessoas elas não vão entender o que está acontecendo, né? Aí a pessoa fica assim meio desnorteada. Então, já os filhos da Divina Vontade que têm Jesus,
o tempo inteiro vivendo neles, né? Então, Jesus, 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 um passando para o outro, é uma conexão, assim, incrível, incrível mesmo. E então, assim, essa aula de hoje foi muito linda, porque Jesus falou, assim, de tudo que eu estou passando, principalmente para mim, assim, eu vi a minha história de quando eu ainda era uma pecadora, que saiu daquele tempo e foi começando a construir até chegar hoje nesse entendimento, né? Desse entendimento. E eu imagino quantas coisas ainda nós temos para aprender. Amém, Fiat?